Jornal da Morada tem o prazer de receber o Coronel Adalberto José Ferreira, secretário municipal de Assuntos de Segurança e Mobilidade Urbana aqui de Araraquara, porque nós temos recebido informações e também acompanhado de perto, Coronel, muitos acidentes nos últimos dias em Araraquara, principalmente acidentes envolvendo motos e carros, colisões entre motos e carros. Tivemos na Sexta-feira Santa a morte de duas pessoas que estavam numa moto na Maurício Galli. E aí tem aquele questionamento, naquele cruzamento, será que o cruzamento poderia ser mais bem sinalizado ou algum dispositivo, um semáforo para evitar esse tipo de acidente? Mas por outro lado também nós mostramos as imagens aqui, vamos mostrar novamente, a moto estava em alta velocidade para aquele trecho, o condutor da Pajero também não parou na sinalização de para, então a gente percebe que tem um conjunto de fatores que acaba contribuindo para tudo isso. Mas esse assunto chegou à Câmara Municipal. A Joyce De Witt, eu vou pedir para o Coronel colocar o fone, Coronel, para o senhor ouvir a Joyce De Witt, porque esse assunto chegou à Câmara Municipal e por isso convidamos o Coronel para a gente debater essa questão da segurança no trânsito de Araraquara. Pois não, Joyce De Witt? Justamente, Chico. Como você dizia, então, esses acidentes acontecendo em sequências levantou, sim, questionamentos na última sessão de Câmara. Foi levantada, inclusive, a questão tanto dos radares móveis, né, como de semáforos em alguns cruzamentos. E eu vou trazer, então, a fala de dois vereadores a respeito disso. Eles trouxeram o tema aí logo no início, falando, então, sobre outros assuntos, mas não deixaram passar essa questão, viu? Vamos começar com a vereadora Fabi Virgílio, que trouxe a questão sobre se os aumentos dos acidentes têm alguma relação com a retirada dos radares móveis ou se, de alguma maneira, eles são inibidores do excesso de velocidade. Vou pedir para o Marcão colocar a fala da Fabi, por gentileza. Eu não sei se todos nós reparamos na quantidade de acidentes de motos e carros que Araraquara tem enfrentado, inclusive culminando em um trágico acidente que matou 2 jovens, um de 24 anos e um de 19 anos. Só que notícias como essa, elas estão sendo recorrentes. Há uns 40 dias atrás, eu denunciei aqui nessa tribuna a retirada dos radares móveis das ruas e avenidas da nossa cidade. Ah, Fabi, mas você está tentando tensionar algo. Não, é só uma reflexão mesmo que eu quero trazer nessa casa. Sabe por quê? Porque radar móvel, a grande maioria das pessoas odeiam. Nossa, se quer um tema impopular, é radar móvel. Mas o quanto eles exercem um papel de reduzir e de fazer com que as pessoas se inibam, pensando, putz, será que naquela rua ali vai estar o radar móvel? Então, pera, eu sei que ali naturalmente já tem, então eu vou reduzir a velocidade. Maurício Galli é uma delas, que virava e mexia, tinha radar móvel. Via Expressa, outra, que virava e mexia, tinha radar móvel. Então, a reflexão que eu trago para vocês, será que se nós não tivéssemos tirado os radares móveis, a gente teria essa quantidade de acidentes acontecendo na nossa cidade? Obrigada. Joyce De Witt, nós já vamos trazer o outro vídeo, mas eu quero aproveitar e perguntar agora para o Coronel Adalberto. Como que está a questão dos radares móveis em Araraquara? Houve realmente uma redução? E se houve, o senhor entende que isso pode estar contribuindo para esses acidentes no trânsito de Araraquara? Bem-vindo ao Jornal da Morada, bom dia. Bom dia aos ouvintes, bom dia a toda a equipe da Morada. É muito importante a gente estar aqui, agradeço já a oportunidade até para a gente explicar algumas coisas de forma técnica, porque questionam sempre quando tem um acidente se a retirada ou colocação de radares ia interferir na questão dos acidentes. Mas nós temos uma resolução, que é a 798 do CONTRAN, que ele proíbe a instalação de radares móveis em vias que sejam velocidades abaixo de 60 km por hora. Lembramos que, num passado recente, nós tínhamos radares instalados, inclusive na Bento de Abreu. Só que não pode ser mais instalado. A Maurício Galli, se tivesse instalado o radar móvel, ele estaria irregular também. Teve o acidente lá, né, infelizmente com aquela fatalidade, né, 2 pessoas mortas por uma série de
de acontecimentos lá, tanto de visibilidade, velocidade, inobservância do sinal de pare, mas o radar móvel não é possível ser aplicado naquela via, na Maurício Galli. Naquele trecho da Maurício Galli, a velocidade máxima permitida é de 50 km por hora. Isso. Né? Não tem trecho da Maurício Galli com velocidade acima de 50 por hora. Mas... embora as pessoas ultrapassem essa velocidade. Mas é o radar móvel, pode pôr o fixo. Pode pôr o fixo. Em determinados pontos para evitar colisão, excesso de velocidade, enfim, o fixo pode. Pode pôr o radar fixo, podemos pôr até lombadas. 30, né? 30 por hora pode ter radar fixo. Eu sei porque em São Paulo tem até 30 por hora, tem lugar que você tem que passar. O radar fixo, ele é justamente para aqueles pontos críticos para você reduzir a velocidade, assim como a gente usa outros equipamentos também. Por exemplo, a ondulação vertical, né, que é conhecida como lombada, né, tipo A ou tipo B, né, então a gente utiliza também esse artifício. O que a gente tem feito na Secretaria é feito estudos sobre as vias, porque aquele não é o único ponto. Infelizmente, teve uma fatalidade lá, nós tivemos outros acidentes, em pontos da cidade e, surpreendentemente, nenhum dos pontos é onde seria possível pôr o radar móvel, né? Então, o radar móvel não interferiria em nada nesses acidentes. O que é lombada tipo A e B, né? A tipo A é só para entender, isso. porque eu não tenho, só para... Vamos lá. São três tipos de redutores de velocidade, né, a ondulação que a gente tem na via. Então, nós temos a lombada tipo A, que é aquela lombada maior, né, espaçada, que é 1,5 m de comprimento. Que é a lombofaixa, que a gente chama. Não, a lombofaixa é de 4 metros ou mais. Então, é aquela que normalmente põe em frente de escolas, em frente de hospitais, tá, onde a via permite também, porque tem critérios técnicos para serem instalados. Então, a lombofaixa é aquela que tem, é tipo uma lombada larga, onde tem a faixa de pedestre sobre a lombada. A tipo A já é uma lombada mais curta, né, no 1,5 m a lombada, e a tipo B é uma mais curtinha ainda, né? Tem altura própria, tem problema de drenagem. Tem... A tipo B seria aquela, tipo uma, que a gente fala, não a tartaruga, mas aquela que dá o quebra-mola, que a gente fala. Mais ou menos, só que ela não pode ser, tem umas lombadas que o pessoal põe, é quase que uma canaleta, né, que ele coloca lá, invertida. E esse dispositivo também não pode ser instalado em qualquer lugar, não, né? pode. Aqui tem alta velocidade, vamos colocar uma lombada. Não é assim, não pode. Tem que ter todo um estudo técnico. Tem um estudo técnico, é previsto o estudo técnico para isso, né, tanto as lombadas, quanto os radares, quanto os semáforos, tudo tem que ter uma normatização para que seja instalado. Vamos voltar às ruas. A Joyce, para concluir o assunto das ruas, tem mais manifestações da Câmara Municipal, Joyce Devitt? Exatamente, Chico. O vereador e líder de governo, Michel Cari, também falou a respeito disso. E ele citou justamente o que vocês estão trazendo nesse momento, né? Que são as possibilidades para melhoria tanto de outros pontos, mas também daquele balão de acesso onde aconteceu o acidente. Vou pedir para o Marcão colocar também a fala dele. Eu quero destacar algo que considero muito emergencial. Fiz uma indicação, requerimento sobre o cruzamento da Maurício Galli, que infelizmente ocorreram 2 mortes de jovens. A imprensa cobriu esse acidente com muito destaque e a população da região há tempos pede uma solução naquele balão ali. O bairro cresceu muito, cresceu bastante, tem vários empreendimentos novos ali, verticais, vários condomínios que se tornam perigosos em horários de pico ali. E muitas vezes a velocidade máxima não é respeitado. Então, por isso, eu reforço que aquele balão de acesso tem que ter melhoria, precisamos colocar ou lombadas, ou estudos para colocar semáforos ali. Enfim, precisamos da inteligência da prefeitura para pensar naquele acesso ali. Então, vimos o líder de governo, Michel Cari, falando da importância de estudos de inteligência da Prefeitura, do Departamento de Trânsito, para instalar dispositivos, Coronel, para evitar outros acidentes. O senhor acha que é necessário instalar algum dispositivo ali? Ou o senhor discorda? Acha que tecnicamente a via está segura, o que precisa é haver respeito no trânsito, porque nós estamos com as imagens no ar e a moto estava em alta velocidade. Infelizmente, 2 vidas, 2 jovens se foram, mas a gente precisa falar que a moto estava em alta velocidade, tanto que a outra moto, a pessoa que estava na outra moto conseguiu parar. E o motorista da Pajero, ele não para no pare.
Ele simplesmente, acho que ele deve ter se baseado pela outra moto que estava em menor velocidade, achou que dava tempo e foi surpreendido com a outra moto de 850 cilindradas em altíssima velocidade e aconteceu esse acidente aí com essas duas mortes. O senhor acha que é importante fazer estudos nesse local ou já estão sendo feitos? Esses estudos eles já vêm sendo realizados já há cerca de 2 meses, né, assim que assumi a secretaria. Tomei conhecimento de muitos problemas que nós temos na cidade, né, que possamos melhorar, sem criticar governos anteriores, nada disso, né, mas a gente tem sempre coisas para melhorar na cidade. Já estávamos realizando estudos para o planejamento da própria secretaria, né, e apresentar para o Dr. Lapena e falar, nós precisamos fazer essas modificações, esses investimentos. Embora a situação financeira da prefeitura possa estar independente da forma que está, mas nós precisamos fazer investimentos porque isso quer dizer vidas, né? Trânsito é vida, né? Então, tanto semáforos, lombadas e tal. Agora, as lombadas não reduzem velocidades de motos, né? Pelo contrário, tem gente que gosta de uma lombadinha para dar um pulinho em cima da lombada ainda. Então, moto não para com lombada. E logo próximo ali onde aconteceu o acidente, um pouco antes, tem um sistema semafórico, tem uma rotatória. Nós temos a 200 metros mais ou menos antes, Isso. Uns 200 metros depois, temos semáforos também. Exatamente. Acontece, né, como você falou, Chico, oportunamente aí, é uma moto, uma GS 850, uma BMW, aquela moto em 200 metros, ela chega a 140, 150 por hora. Tranquilamente. Né? Eu falo que a cidade é um organismo vivo, né? Sim. Eu falo que a gente está sempre em movimento. Não tem como a gente fechar em determinados momentos, porque a rotina ali muda. Eu frequento muito aquele cruzamento, porque como eu moro no Santa Angelina e tenho uma amiga que mora naqueles condomínios, como é que chama ali atrás? Os Piemont, aquela região. Ali atrás, Piemonte, né? É. Ali atrás. Então, é o caminho que eu faço. Eu não vejo a possibilidade ali, como o Michel falou, não sei. Eu falo que é o Daniel, né? Que é o engenheiro. O Daniel. Daniel, lindo, um beijo para você. Encho tanto o saco dele também reclamando. É muito bom. Ele é um lindo, extremamente excepcional. Competente, enfim. Mas eu não consigo vislumbrar ali, Chico, uma forma de você colocar semáforo, porque as ruas, elas não se encaixam direito ali. É uma coisa meio torta o que ficou aquele pedaço ali. Ou não é isso? Lá nós temos 2 problemas naquele cruzamento. O cruzamento, né, na realidade é uma perpendicular que tem antes, tem um muro, é uma quina que tem no muro numa calçada, bem próximo à calçada, né, então bem limitado. Quem vem daquele cruzamento, passa do lado daquele estacionamento que tem lá perto da farmácia, não consegue ver direito o trânsito que vem do centro, sentido Seu Midei. Então ali já tinha sido estudado, tinha sido até sugerido pelo próprio Daniel e a equipe lá, né, que estava fazendo os estudos de planejamento da Secretaria, de se colocar uma lombada anterior para realmente reduzir a velocidade, para que dê oportunidade para aquela pessoa que vem naquele cruzamento observar o trânsito de forma um pouco mais tranquila, porque ele tem que embicar na via e causa problema. Normalmente os carros jogam para a direita, acabam fechando outros veículos, enfim. Lá já estava sendo previsto uma colocação de lombada antes do acidente. Com relação ao ponto do acidente, lá aquele outro cruzamento que tem, né, próximo ali às coxinhas da Dona Anita ali, então já onde teve, nós verificamos várias coisas que podem ter interferido para que houvesse esse acidente. Uma delas, alta velocidade, né, isso é notório. A outra, a inobservância do sinal de pare. Mas também temos que pôr um pouco na culpa da via, né? Aquele local tem um totem que para carro baixos, acho que numa questão da pajeira não atrapalharia, mas para carro baixos atrapalha sim a visibilidade. Tem um coqueiro lá, que já conversamos com o pessoal do meio ambiente, nós vamos retirar aquele coqueiro. Alguns arbustos que vão se formando, ou poda ou tira. Ou tem uma placa também de inauguração do dispositivo. Esse totem lá, né, de inauguração, né? lá. Então, o pessoal da Secretaria de Obras já vai fazer a remoção ou recolocação em outro ponto, põe lá no meio do quarteirão, é o mesmo dispositivo, né? Então, a gente tem que observar realmente algumas coisas para que minimize os problemas da via. Então, sempre tem que ser feito. Sim. Então, isso já está sendo providenciado também e provavelmente estamos vendo no contrato, porque tem alguns pontos do contrato que prevêem a instalação de radar fixo.
Então, provavelmente deve ser colocado um radar fixo anterior àquele ponto. Coronel, a gente sabe que o araraquarense, muitas pessoas falam, né? Mas o problema é o araraquarense, que é bração, que é difícil de respeitar a legislação de trânsito. A gente sabe que tem uma quantidade de pessoas que desrespeitam mesmo. Um projeto antigo e muito bom, que vira e mexe a gente vê que tem uma injeção, só que depois a gente percebe que acaba retroagindo, é a questão da Cidade Mirim, em Araraquara. Né? Um projeto muito bom de envolvimento da Polícia Militar, na questão da formação da criança, do adolescente, os pequenininhos ali em tenridade das escolas, tudo. Eu não sei se é impressão minha, mas a gente teve uma descontinuidade ao longo dos anos, né, das últimas décadas aí, da utilização do espaço. Eu não sei se a Carla, a policial militar que está à frente lá cuidando, um abraço para ela, sempre muito esforçada, né, nas questões ali com atendimento com as crianças. Gostaria de saber do senhor, né, se tem algum projeto, se está conversando com a Polícia Militar do Estado para a gente conseguir reviver e reanimar de uma forma bastante robusta, porque me parece que as aulas de trânsito para os adultos, já que completam ali 18 anos, não está sendo suficiente. Sabe, a gente sabe que tem uma educação na própria escola, a questão de as crianças em algumas escolas, mas principalmente na rede privada, onde o professor mostra placa de pare, semáforo, tudo mais, mas só que de forma geral a educação no trânsito é muito falha ainda no Brasil. E eu acredito que a Cidade Mirim, assim como outros projetos, ajudam a formação da criança com relação à questão das normas de trânsito, porque não tem nada melhor do que o filho também ficar cutucando o pai dentro do carro. Olha, eu não posso ficar sem o cinto, eu não posso sentar na frente, eu tenho que sentar atrás, tudo, e ficar ali na orelha do pai e da mãe, porque a gente vê muita barbaridade acontecendo no trânsito. E aí, acrescentando a pergunta dele, aquele projeto das escolas ainda permanece nesse governo? Porque a gente tinha ali uma coordenadoria só dessa questão de educação, né? Educação para o trânsito. Isso mesmo. Sim, então, respondendo a pergunta, começando pela Cidade Mirim, nós temos sim, mesmo na época que eu estava no comando do batalhão, nós tínhamos o programa já, né, com o pessoal que fazia a Cidade Mirim, além do PROERD, mas o PROERD já é mais voltado para drogadição, né, e violência contra a criança e tal. Mas nós temos o programa da Cidade Mirim, que é uma parceria entre a Secretaria Municipal de Trânsito, né, ou a Prefeitura Municipal com a Polícia Militar, e que faz parte do próprio FUNTRAN, que estabelece que nós temos que fazer campanhas e atividades para educação para o trânsito. Então a Cidade Mirim trabalha nesse ponto. Quem está à frente lá no batalhão é a Carla, né? Também aproveito para mandar um abraço para ela, muito gentil, essa policial e muito profissional. Então a Carla está à frente, e aqui dentro da secretaria, a ligação que é feita com a secretaria e a Cidade Mirim é com o Eduardo, né, que é o subsecretário de trânsito, que está também sempre em contato com a Carla lá, e logo no início do governo nós fomos lá e fizemos uma manutenção da Cidade Mirim lá no batalhão, tanto com roçada, limpeza e tal, foi feita pela Prefeitura Municipal, e a sinalização também de trânsito, né, que agora devemos retornar e fazer um reforço na sinalização lá, mas está tendo sim o programa da Cidade Mirim. Já na secretaria, nós temos a Dolores, né, que trabalha a Dolores, a Michele. Aproveitar, Dolores, um beijo, esqueci seu nome. Isso, então, a Dolores, ela trabalha nessa educação, aliás, na parte de educação para o trânsito, ela é muito ativa nessa parte, né, no começo nós viemos, né, como sempre você vê as novidades, assim, de um serviço diferente, você começa a avaliar, né, o que vale a pena, o que não vale a pena ter, né. Num primeiro momento eu falei, não, acho que eu vou dar uma diminuída nesse programa. Eu falei, não, agora a gente tem que aumentar. Né, tem que aumentar, porque realmente os filhos cobram os pais, os meus, né, meus trigêmeos, vira e mexe, me cobram lá, ô pai, esse sinal aí tá vermelho. Eu falei, aí tem que explicar, não, o vermelho é do outro lado e tal. Hoje já, mas eles puxam a orelha da gente mesmo. Então, se a criança tiver essa educação, né, não só para o trânsito, mas diversas outras disciplinas, ela já vai crescendo e vendo que você tem que estar disciplinado para isso. Então, são programas excelentes, excepcionais que tem, tanto em convênio com a PM, quanto o da secretaria, que jamais pode acabar, a gente tem que incentivar cada vez mais. E então, você achou relevante esse nosso conteúdo? Você pode fazer a sua inscrição aqui no nosso canal, curtir também o conteúdo e outra coisa, né? Compartilhar com seus amigos para que essa informação alcance outras comunidades. E também aquela história, se você quer comentar as notícias, você pode ficar à vontade, tudo aqui no nosso canal do Portal Morada no YouTube.